Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito da possibilidade de mudança mais uma vez aí de local ou de data de um jogo do Clube do Remo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos explicar para vocês neste conteúdo. Também vamos falar a respeito da possibilidade da criação de uma nova competição e com uma premiação bilionária para o campeão. Também vamos falar sobre a notícia aí do balanço financeiro do Clube do Remo em 2024, trazer aqui um resumo para vocês do que está acontecendo, além de falar, claro, sobre a preparação do Leão Azul, sob o comando de Guto Ferreira, para enfrentar a equipe do Operário no próximo domingo, lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clique também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube siga recomendando o nosso trabalho. E não esqueça também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Operário lá na cidade de Ponta Grossa. O Leão Azul, que neste momento está aí na 8ª colocação da Série B com os 42 pontos. Ontem teve aí o resultado da vitória do Coritiba por 2-0 em cima do Avaí. Com este resultado, o Clube do Remo não caiu de posição. Lembrando, né, que o Leão Azul tinha terminado ali o domingo na 7ª posição, mas com a vitória da Chapecoense ontem diante do Amazonas, o Remo caiu para o 8º lugar. Hoje à noite tem Goiás e Atlético Goianiense. É jogo para a gente secar aí a equipe do Atlético ou torcer por um empate, né, para segurar também o Goiás lá na parte de cima da tabela. Então um jogo interessante para a gente acompanhar e torcer por um empate nesse confronto. O Remo que realizou mais um trabalho hoje no Bam-Pará-Baenão, na sua reapresentação, na verdade, né, depois da folga de ontem, com o técnico Guto Ferreira fazendo um trabalho ali para os jogadores que não participaram do jogo contra a equipe do CRB. Ele que, claro, está aguardando atletas se recuperarem e saírem do NASP, mas já tem retornos importantes, como o Marrone no ataque, vindo do 3º cartão amarelo, e o Sávio, né, que tem aí a sua recuperação confirmada, já está treinando com o grupo e deve ser a opção aí para este confronto contra a equipe do Operário no domingo. Lembrando, o Remo viaja na sexta-feira lá para Ponta Grossa, lá para o Paraná, e ainda vai realizar uma atividade lá no Paraná antes desse jogo do próximo domingo diante do Operário. A gente vai conversar bastante ainda com vocês sobre este confronto. Segundo jogo aí do Guto Ferreira, onde ele vai ter um pouco mais de tempo também para aplicar a sua filosofia. Galera, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, pode mudar nos próximos dias o local do jogo do Clube do Remo contra a equipe do Atlético Paranaense. Neste momento, este jogo está marcado para o estádio Mangueirão, no dia 9 de outubro, às 9h35. Entretanto, no dia 10 de outubro, uma sexta-feira, vai acontecer um show aí de uma dupla sertaneja no Estádio Olímpico do Pará. E a logística de montagem deste show demanda ali em torno de 3 dias. Então, muito provavelmente, a CBF deve confirmar a mudança deste jogo para o Bam-Pará-Baenão, no mesmo dia 9, às 9h35 da noite. A diretoria do Leão Azul até tenta fazer a mudança deste jogo para o dia 8, mas está sendo aí, de uma certa forma, dificultada, né, esta logística de mudança de data por conta justamente da própria montagem do show lá no Estádio Olímpico do Pará e também por conta do problema do calendário neste momento. Lembrando, o Clássico Repá, que estava marcado para o dia 13 de outubro, já foi adiado para terça-feira, dia 14 de outubro, às 7h30 da noite no Mangueirão. Então esse jogo que no momento está marcado com o Mangueirão pode sofrer essa alteração para o Baenão por conta desse show de uma dupla sertaneja lá no Estádio Olímpico do Pará. Neste momento da temporada,
O Remo tá passando por esses problemas, né? Já teve que jogar no Atlético contra o Atlético Goianiense no Bamparabaenão por conta também de um show lá no Mangueirão e mais uma vez um show podendo tirar o jogo lá do Estádio Olímpico. Schmidt, mas a torcida do Remo não vai abraçar a causa, não vai pro estádio? Pô, com certeza a torcida do Remo vai pro Baenão. Só que, gente, pense em uma coisa, se o Remo conquistar um resultado positivo domingo contra o Operário, a procura por ingressos vai ser muito grande. Então, óbvio que a diretoria vai ter esse prejuízo levando o jogo pro Baenão. Porque se o Remo vencer o Operário, era jogo para mais de 40 mil contra o Atlético Paranaense, fácil, né? Eu recebi essa informação hoje, então tem essa possibilidade grande aí de mudança do local da partida. A diretoria do Remo tenta mudar essa data, mas está tendo essa dificuldade por conta da logística do show desta dupla sertaneja. Vamos aguardar, mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui. Você prefere jogar no Mangueirão ou jogar no Baenão? Aliás, o Remo que há um bom tempo, né, não marca gol jogando no Baenão em Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Remo também jogou aquela reta final de 2021 no Baenão e jogou agora também contra o Atlético Goianiense, perdeu por 1-0 há 2 rodadas atrás. Bom, galera, agora eu quero conversar com vocês a respeito das contas do Clube do Remo que fecharam negativamente no ano de 2024, primeiro ano da gestão Tonhão, ano do nosso acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje saiu uma matéria no DOL, né, o Diário Online, onde foi publicado aí que o Clube do Remo teve em despesas em 2024 38 milhões de reais e em gastos, né, ou seja, o que o clube já gastou no ano passado em mais de 50 milhões de reais e com um déficit aí de 13 milhões, pouco mais de 13 milhões de reais. Essas despesas contam tanto a parte operacional como também a parte administrativa. E assim, o que eu conversei hoje com vários torcedores do Clube do Remo, até da área da contabilidade, né, é de que realmente é muito ruim quando você fecha um ano no vermelho, mas não custa lembrar também que no ano passado o Clube do Remo não teve as contas, né, ou as cotas que ele teve em 2025. É lógico que o Remo em 2025 ele gastou muito mais do que ele gastou no ano passado. Isso aí é sem dúvida, até pela montagem do elenco para essa temporada de 2025. Temporada essa que o Remo ainda luta aí para chegar à primeira divisão. Mas o que é interessante aqui a gente discutir é como o Clube do Remo precisará, nos próximos anos, mais do que nunca valorizar a sua marca para que esses valores, né, negativos no fim de temporada comecem a diminuir. Lembrando que no Brasil, muitos clubes terminam justamente no vermelho, né? Acho que só o Flamengo e o Palmeiras é que conseguem terminar ali ok, com as contas, né, ativas, com as contas com superávit, né? Então, ou seja, os clubes hoje no Brasil, eles de uma certa forma, eles gastam mais realmente do que arrecadam. O que eu quero trazer para esse vídeo aqui é mais do que nunca aquilo que a gente já fala há muito tempo. O poder que o Remo deixa, né, de exercer no mercado como marca em relação a patrocínios. Esse ano, quantos e quantos meses, quantos e quantos, né, dias a gente ficou aqui esperando para que o Remo anunciasse o seu patrocinador de bet, que foi prometido ali, né, que seria uma bet para esse ano de 2025, e apareceu ali a atual patrocinadora. Em relação também, pessoal, a melhoramentos aí no custo para o torcedor e de uma forma mais frequente para o estádio, ou seja, você colocar um valor justo de arquibancada, de custo operacional para o jogo ali, para não ficar caro para o torcedor, e o torcedor assim ir mais vezes para o estádio. Um preço também justo para o sócio torcedor do Leão Azul, para que esse sócio torcedor ele cada vez mais se ative, cada vez mais ele ajude o clube nessa ferramenta importante, né, que é hoje dentro do futebol o sócio torcedor, ou seja, o Remo pode arrecadar muito mais com isso. E outras situações aí, né, outros meios que o futebol ele mais do que nunca coloca para você ganhar em termos de receita. Outra coisa, há quanto e quanto tempo, né, há quantos e quantos anos, pelo menos que a gente lembra aqui, a gente fala sobre valorização da base para você vender jogadores. É verdade que em 2025 o Remo vendeu atletas como Adailton, Maxwell, Felipe Viseu, enfim, o Remo teve aí vendas que entraram no seu cofre, né, que terão que entrar no balanço de 2025,
mas também em não vendas de atletas da base, ou seja, o Remo ainda não é um clube formador, então o Remo deixa de arrecadar muito em relação à venda de atletas. Então são várias situações que a gente sempre conversa com vocês aqui para que a marca Remo seja mais valorizada e para que essa dívida seja controlada no futuro e não vire uma bola de neve, para que a gente, obviamente, né, pessoal, não se torne um clube falido no futuro. Isso é muito importante. Eu acho que todo debate é válido aí em relação às contas do clube do Remo, seja positiva, seja negativa, para entender o que o clube arrecada, o que o clube pode arrecadar, especialmente na sua marca, inclusive em relação a patrimônio, porque o Remo tem um patrimônio muito grande, mas que ele pouco utiliza para ganho dele mesmo, né? O Bainão tá aí voltando agora, tem a sede social, tem o CT que está lá parado, né, infelizmente sem nenhum tipo de atividade. Enfim, o Remo é um clube grande, com uma grande estrutura, né, em termos aí de patrimônio, mas ainda capitaliza muito pouco. Eu acho que esse é o ponto principal. Se a gente quiser chegar numa Série A, nós temos que pensar como empresa e pensar aí em ganhar dinheiro, fazer com que o clube seja autossustentável e cada vez mais esses balanços financeiros no fim de cada temporada sejam mais próximo ali do zero. É difícil, é muito difícil um clube do futebol brasileiro hoje zerar, fechar a temporada no superávit. Como eu disse, Palmeiras e Flamengo talvez sejam as exceções. E obviamente as SAFs aí, que são empresas montadas para ganhar dinheiro. A SAF é outra coisa. Mas clube que não é SAF, né, que é clube associativo, por exemplo, que depende de patrocínios extras para sobreviver, de ações mais específicas de diretoria, para ter a sua vida financeira mais saudável, é muito necessário ter esses cuidados. É por isso que é muito importante não rasgar dinheiro, não errar em contratações e cada vez mais ter um clube equilibrado. É isso que a gente quer para os próximos anos, seja na Série B ou na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, mais uma situação aqui, pessoal, que saiu também ontem, né? O jornalista, deixa eu pegar o nome dele aqui, Gustavo Ramos, tá? Lá de Goiânia, né, ele é setorista de uma rádio lá de Goiânia. Ele trouxe uma informação muito interessante ontem à noite, tá? Na verdade foi postado essa informação no fim da noite de ontem, depois que a gente gravou inclusive aqui o nosso conteúdo, né? Ele informou de que conversou com o presidente da Federação Goiana de Futebol e que amanhã, quando for anunciada aí as mudanças do futebol brasileiro, do calendário do futebol brasileiro, nós teremos uma notícia aí sobre novas competições, ou seja, competições que estarão também no calendário para o ano que vem. Especialmente, como ele disse nessa notícia, a criação da Copa Centro-Oeste, que é justamente onde os clubes do Centro-Oeste disputam, e também a volta da Copa Norte, pessoal. Para quem lembra da Copa Norte, era o campeonato onde, claro, os clubes da região norte disputavam e dava vaga ali, né, para competições, outras competições da CBF e também de competições internacionais. E segundo a informação aqui do Gustavo Ramos, né, o campeão da Copa Norte, ele vai levar, pessoal, o valor de 3 milhões de reais, tá? 3 milhões de reais. Esse será o prêmio, segundo a informação dele, pro campeão da Copa Norte. Inclusive fala também sobre a Copa Centro-Oeste. Smith, a Copa Verde vai acabar? Não. Segundo as informações também do Gustavo Ramos, o campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste irão se enfrentar para saber quem será o campeão da Copa Verde. Ou seja, uma competição que vai ser valorizada, pelo menos na questão financeira, para o campeão, porque as últimas edições da Copa Verde não eram valorizadas e o campeão iria para a Copa do Brasil do ano seguinte, e lá na Copa do Brasil é que esse time tinha uma certa valorização com a premiação da terceira fase. E, gente, mas vão tirar a vaga do campeão da Copa Norte, da Copa Verde, né, para a Copa do Brasil do ano seguinte? Não, pessoal. Segundo a informação aqui do Gustavo Ramos, o campeão da Copa Norte já terá vaga garantida na terceira fase, né, da Copa do Brasil do ano seguinte, né, onde também o clube vai arrecadar esse valor de 3 milhões de reais. Ou seja, você sendo campeão da Copa Norte, você garante, segundo as informações dele aqui, já em torno de 6 milhões de reais. Amanhã terá essa divulgação do novo calendário, inclusive com a possibilidade da diminuição
do calendário do Parazão 2026, tá? Ou seja, o Parazão deve ter menos datas, justamente para adequar a este novo formato de calendário. A Série C também deve ter mudança no calendário, deve ir para 28 equipes. A Série D, como eu falei para vocês, já vai ter uma mudança também em relação ao número de participantes. E a Copa do Brasil deve ter um novo formato, além da Copa do Nordeste também. Então, amanhã é dia de aguardar, sair essas informações oficiais da CBF. Mas só de ver que aqui, nesta pré-informação, nessa informação trazida pelo jornalista, antes desse anúncio feito pela CBF, a gente já fica esperançoso de que finalmente a região norte vai ter um carinho especial, pelo menos em termos de premiação. E a gente torce muito para que isso dê certo e que as equipes que participem valorizem a competição. Inclusive agora, né, os times lá do Centro-Oeste vão valorizar a própria Copa Centro-Oeste e a Copa Verde também. E é claro que também os clubes do Norte, mais do que nunca, vão pensar em valorizar esta competição. Beleza? Então amanhã é dia de aguardar bastante aí sobre tudo isso e ver o que reserva para o Leão Azul paraense nessas competições nacionais. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço muito que você deixe o like, que você verifique a inscrição, compartilhe com seus amigos, clica também no botão hypar para que, claro, você também, né, ajude aqui o nosso trabalho, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!